equipe é apresentada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tem o patrocínio da Ternium, Itaú, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Apoio da Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga, Instituto Unibanco. Parceria Consulado Francês. Realização Instituto 215. Assista a mais uma mesa do ciclo Palavra Falada. Enciclopédia Negra, biografias que nos definem. Mais do que mapear 500 personalidades negras que marcaram nossa história, a Enciclopédia Negra deu rosto a um povo historicamente invisibilizado e, acima de tudo, plasmou no papel o saber transmitido oralmente de geração em geração, com Flávio Gomes, Jaime Laureano e Lília Schwartz. Mediação de Eugênio Lima. Oi, gente, eu sou Eugênio Lima e eu vou dar boa noite para quem é de bom dia, a todos, a todas e a todes. E a nossa conversa de hoje, ela entra no âmbito do processo formativo do Islã Esperança, no qual a gente dá oficina de escrita criativa para jovens de escolas públicas do ensino médio de 7 estados da federação. Vale só lembrar que esse processo vai terminar numa parceria com a Pinacoteca do estado de São Paulo, no final do Islã Esperança, com os campeões dos 7 estados, e vai acontecer no dia 8 de novembro, quando se encerra também a exposição. A nossa conversa vai ser com os convidados estelares, fantásticos. Essa conversa vai ser incrível. Ela nem começou, mas eu já sei que é boa, entendeu? E a gente vai chamar aqui, primeiro, a nossa Lilian Moritz Schwartz, professora titular do Departamento de Antropologia da USP, Global School University de Princeton, é autora, entre outros livros, O Espetáculos das Raças, de 93, As Barbas do Imperador, de 98, que é o Prêmio Jabuti do ano, Brasil, uma biografia, com a Heloísa Murgel Starling, 2015, que é um livro que eu amo, eu tenho. Lima Barreto, Triste Visionário, também outro livro que eu amo, 2017, Prêmio Jabuti de biografia. Nosso outro convidado é o Flávio dos Santos Gomes, é historiador e professor da UFRJ. Dentre outros livros, escreveu A Hidra e os Pântanos, de 2006, Aloar Rufino, de 2011, em coautoria com o João José Reis e o Marcos J.M. de Carvalho, e organizou, juntamente com a Lilian Moritz Schwartz, o Dicionário da Escravidão e Liberdade, de 2018, que também é um livro incrível. Jaime Laureano é artista visual com diversas exposições individuais no Brasil e no exterior. Concebeu uma obra especial para a sobrecapa do Dicionário da Escravidão e Liberdade em 2018, organizada pela Lilian Moritz Schwartz e pelo Flávio dos Santos Gomes. Essa conversa vai ter 3 pilares e vai começar daqui a pouco. Eu vou chamar agora para todo mundo dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, o seu oi. Muito obrigado por vocês os 3 estarem aqui, todos aqui. Lilian, Flávio e Jaime, se vocês quiserem dar um salve aí para a galera. Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. E olá a todas, a todos e a todos. Uma alegria estar aqui conversando. Salve geral, turma. Vamos que vamos, estamos juntos. Olá, estamos aí. Gente, essa conversa é uma conversa super informal, entendeu? Eu acho esse momento da mini biografia incrível, que é aquele momento que você fica falando e fica todo mundo olhando para o horizonte, né? Que é aquele momento que na mesa faz muito sentido, a gente conversa, mas fica todo mundo olhando para o horizonte, inclusive eu, tô fazendo cara de coerência. Eu acho meio parecido isso com a apresentação dos jogadores da NBA, sabe? Quando vai chamando o nome, aí vai apresentando os jogadores da NBA. Eu acho legal, mas sempre uma coisa difícil. A conversa vai ser sempre... a gente pensou essa conversa de uma maneira bem informal, e ela vai ter 3 pilares que vocês têm discutido bastante. Esses pilares desde o lançamento da Enciclopédia Negra. Ó, eu estou com o meu aqui, né? Esse livro é fantástico, né? E é a enciclopédia propriamente dita,
a exposição e o contexto que essas duas ações estão acontecendo, né? E aí a gente vai também conversar um pouco, ou tentar fazer um pouco um enlace sobre essa parceria de vocês três que começa no Dicionário da Escravidão e Liberdade, né? E também a gente quer saber os próximos passos, porque é isso aí, né? Tipo, esse trio aí tem feito coisas muito incríveis, brilhantes. Então é o seguinte, ó, vou começar com a minha primeira pergunta. Na minha opinião, a enciclopédia, assim como outras ações similares, é uma resposta a um genocídio negro e cotidiano, né? Ela não só mata os jovens e as jovens nos ambientes periféricos, mas ela também, a enciclopédia, para mim, é uma resposta ao apagamento dessa presença negra ao longo da história brasileira. Ela não é só uma questão de reflexão, mas ela também é uma proposição. Eu acho que ela é uma abertura de mundo, né? No qual a nossa história oficial é cheia de personagens, né, extremamente coloniais, né, como o Borba Gato, né, e todas as outras coisas que a gente sabe disso. Só que na maioria desses 550 personagens negros da enciclopédia, 417 verbetes dessa enciclopédia são de personagens não tão conhecidos ou desconhecidos ou que foram sistematicamente invisibilizados da nossa história. Então, a minha pergunta é o seguinte, como contar essa história? Como é que a gente consegue contar essa história? Principalmente aquela história pré-abolição, em que a presença do povo negro foi invisibilizada de todas as formas. Desde os nomes que lhe foram roubados, até a queima dos arquivos dos proprietários de escravos, passando pelas revoltas negras, que são subrepresentadas ou subestudadas, e até o clássico, a falta de acesso à educação e acesso à própria história, que durante muito tempo inviabilizou até projetos como esse, de reflexão e de memória. Eu não sei como agora proceder, quem gostaria de responder primeiro, então tem que ser meio que, né, um combinado, um 3 fatorial aí, né? Então, quem gostaria de responder primeiro, para que eu não tenha que ficar escolhendo? Ou não, também posso escolher, se vocês não concordarem. Pode escolher. Vai lá, escolhe. Então, eu escolhi você mesmo, Lilian. Então, vamos embora. Bora, Eugênio. A enciclopédia é uma decorrência do Dicionário da Escravidão e da Liberdade, que você mencionou. Nós tínhamos organizado o dicionário, aí chamamos o Jaime, eu já trabalhava um pouco com o Jaime, e o Jaime veio lá, arrasou o quarteirão. Né? Ou seja, não só fez a capa que virou o verbete 51, mas ele também, nos debates, Eugênio era uma vergonha, ele passava por cima da gente, a gente ficava arrasado, ficava só ouvindo o Jaime falar, e aí nós achamos de verdade que era a hora de incorporar o Jaime no projeto, também para parar com essa história de que artista é matéria-prima, é ilustrador, né? Ou seja, porque o Jaime tem esse lugar intelectual, né? Então, ele, na enciclopédia, ele é o nosso organizador, ele é, junto conosco, ele é curador e ele é um intelectual. Isso é muito importante na organização dessa enciclopédia. Também a nossa perspectiva eram essas duas, e vou acrescentar mais algumas. Sim, uma resposta ao genocídio, é uma resposta ao apagamento na nossa história, né? Nós temos uma história muito colonial, muito europeia, muito masculina, e também nós tínhamos concluído que o dicionário tinha feito um papel super importante mapeando os grandes temas dessa historiografia brasileira da escravidão, e não só brasileira, mas que é uma historiografia muito importante, que não trata os escravizadas só como vítimas, que foram, mas mostra, sobretudo, a agência, a negociação, o protagonismo dessas pessoas, desses escravizados e escravizadas. Mas a gente queria, na enciclopédia, chegar nas pessoas, chegar nas almas, chegar nas subjetividades. A gente usou muito uma perspectiva que vem da Saidiya Hartman, que ela fala que, diante do apagamento, diante do silenciamento, o que nós podemos fazer? Uma fabulação crítica. O que é a fabulação crítica? A gente não inventou nada. O Jaime já vai falar dos artistas que inventaram, sim, mas eu e Flávio, que fizemos as biografias, a ideia era que a gente partia dos documentos que tínhamos. E partimos também dessa excelente historiografia da escravidão. Nós nunca íamos escrever uma enciclopédia como essa, só os dois.
Então, é uma resposta ao apagamento, é uma resposta ao genocídio, mas também é, sabe, Eugênio, uma proposição de pauta para 2022. 2022 vem aí com essa agenda pesada, né? A avaliação de cotas em março, a Semana de Arte Moderna em fevereiro, está na hora da gente parar de falar de modernismo no singular e parar de falar que foi a Semana de Arte de São Paulo. Foi uma Semana de Arte em São Paulo, quando existiam outros modernismos, e foi também uma Semana de Arte muito branca, muito europeia, né? Muito vanguardista num sentido europeu. 22 também vai ser o bicentenário da independência do Brasil. E a gente quer muito saber que independência a gente vai comemorar. Então, 22 tem eleição, tem Copa do Mundo, tem 100 anos da morte de Lima Barreto, mas eu queria falar desse bicentenário, que a gente vai querer de novo ficar naquela história de Dom Pedro, às margens do Ipiranga, visitando a Marquesa de Santos, né? Ou a gente quer contar outras histórias da independência. Então, a enciclopédia tem a gente quer, é um projeto muito utópico, né? Nós sempre falamos que a enciclopédia é ponto de partida e não de chegada. É uma espécie de mutirão, todo mundo que entra não sai mais, você não vai sair mais, Eugênio, eu sinto dizer. Porque a gente já distribuiu 4.000 kits com posters de personagens da enciclopédia para escolas públicas, né? Destacamos escolas quilombolas. A gente também está agora, o Prêt-à-Porter vai fazer vídeos de todos os artistas e artistas que participaram desse processo. Então, a ideia é que a enciclopédia continue numa espécie de guerra de guerrilha, sabe? Ou seja, vamos mudar, se o imaginário vem de imagem, né? Vamos mudar a nossa imaginação. Agora deixo com o Flávio e Jaime. Maravilha, incrível, incrível isso. Eu amo a ideia da fabulação crítica, né, da Saidiya Hartman. Eu acho que a gente precisa ousar nossos sonhos e ter exercícios de imaginação radical, que eu acho que sim, a enciclopédia está dentro dessa parada total. Flávio, você gostaria, já que eu estou escolhendo aqui na primeira vez, agora eu vou escolher tudo. Então, Flávio, você gostaria de falar um pouco? Não, eu só, assim, seguindo aí, primeiro agradecer, mal barato esse papo aqui, a possibilidade de a gente falar mais ainda. Quer dizer, complementando um pouco o que a Lília falou, né? Acho que essa paisagem da escravidão, quer dizer, a enciclopédia também, embora fosse em 2018, melhor dizendo, o dicionário em 2018 não era só um dicionário da escravidão, né? É um dicionário da escravidão e da liberdade. Avançou. E essa enciclopédia, a gente acaba falando, porque o Jaime vai falar mais, né? Na hora de escolher os personagens, a gente obviamente privilegiou para os personagens que não havia qualquer tipo de imagem sobre eles. Então, a gente acabou recuando muito dos personagens, fomos de personagens do século XVI, XVII, XVIII, muitos dos quais africanos escravizados. Mas a enciclopédia ela não é a enciclopédia da escravidão, ela não é a enciclopédia dos primeiros anos de pós-abolição, é uma enciclopédia negra, que vai até o quê? Personagens que não podem estar vivos, infelizmente. Como a Lília sempre fala, a enciclopédia dos mortos, mas que celebra a vida, celebra a experiência, né? Então, uma das questões que já estava lá, a gente talvez não tenha conseguido exatamente isso. Por quê? No dicionário, porque a gente teve convidados, e era um pouco da expectativa do dicionário, era entender o que era essa sociedade onde os africanos chegaram no século XVI, não só, né, no século XVIII, XIX, em cidades como Rio, Salvador, mas também, né, encontrar, sempre tenho falado isso, eu mesmo me sinto muito repetitivo, tem que toda hora falar isso. A gente pegou esse Brasil todo, mesmo lugar de que a gente brincando fala que não era Brasil, como Acre, que não era Brasil no século XIX, só pode ser Brasil no século XX, um pedaço do Mato Grosso. Então, a gente foi atrás exatamente de inúmeras... Aí eu gosto muito de falar isso, né? Se o dicionário tinha uma dimensão muito forte de processos, de pensar história, de, né, muito processo, parte de experiência e paisagens, né? Isso no dicionário, a enciclopédia foi exatamente para quê? Os personagens. Isso é o maior barato quando a gente está falando para o público, onde a gente quer que a enciclopédia esteja. Qual é? O público dos professores, o público dos alunos, né?
Pô, todos nós aqui já fomos alunos de história, né? Qual é a melhor parte da história? E quando você vê, inclusive, imagens da história, mesmo as imagens de encarte de quem faz a imagem do livro didático, de uma historinha em quadrinho, ou mesmo aquelas imagens usadas de maneiras muitas vezes não críticas, de Rubens e Debré, é aquela sensação de você querer entrar naquela imagem, entrar naquela experiência, entrar naquele processo. E a enciclopédia, ela quis mostrar exatamente o quê? O personagem, a trajetória, aquela pessoa, aquele nome. Então, foi, né, eu costumo falar que foi uma aventura a produção da enciclopédia, né? Como a gente se mobiliza, e aí o Jair vai falar da parte dos artistas, da própria. Fico imaginando, eu sei exatamente, talvez interessa pouco agora, exatamente quando essa ideia surgiu, nós três sentados no lugar, e a gente começou a falar sobre isso, e com vários encontros. Então, a enciclopédia tem essa coisa de ir atrás desse personagem, entre aspas, da certidão de nascimento, dos seus primeiros dias, das suas trajetórias. E aí a gente vai encontrar gente na escravidão, no pós-abolição, quitandeiras, professores, artistas, né, escravizados que ganharam a sua liberdade, viveram no mundo da escravidão, fizeram viagem no Atlântico, enfim, é isso, né? Quer dizer, é um livro que produziu uma aventura nossa, sugerindo uma aventura, né, no sentido de pensar criticamente a história, os nossos projetos, né? Na verdade, você olhar personagem é também olhar o que um monte de projetos que, né, você encontra, né? Pessoas são projetos. Cada um de nós é um pedaço de projeto, recortado de pedaços de projetos anteriores, de memórias anteriores, e de projetos atuais e projetos que, no fundo, são projetos também de futuro. Maravilha, é isso aí, cada um pensar como projeto. Isso é fantástico. Obrigado, Flávio. Querido agora, Jaime Laureano, entendeu? Boa. Todo mundo que está vendo essa nossa conversa, primeiro dizendo o prazer enorme que é estar aqui com você, Eugênio. Você já sabe, mas não vale sempre falar de novo como eu admiro você, teu irmão, tua mãe, tua família toda, assim, referência para mim. Então, é sempre bom estar junto contigo, assim. Ainda mais nesse momento da gente estar pensando na enciclopédia juntos, né? Nós quatro aqui pensando na enciclopédia e falando sobre ela. Também dizer que é muito bom estar na FLUP de novo, porque assim como o Flávio mencionou agora, onde surgiu o projeto da enciclopédia, foi no almoço pré-FLUP, pré-lançamento do dicionário da escravidão e liberdade na FLUP do Rio de Janeiro, 2018, 2017, não, acho 2017. Então é como se a gente estivesse voltando no tempo, no lugar, para falar numa mesa do lugar que essa união de nós três se consolidou mais ainda. Assim como a Lili e o Flávio colocaram e o Eugênio anunciou, a Enciclopédia Negra ela é uma resposta ao genocídio da população negra, sim, e esse genocídio duplo, né, que é a morte da vida e a morte da memória, né, que dá nesse, que a gente pode também colocar no epistemicídio, não só no genocídio, mas no epistemicídio da população africana e afro-brasileira. Então ela vem para resgatar essas histórias, assim. É até redundante falar depois do Flávio e da Lili, porque eu vou chovendo molhado, mas eu quero pegar chovendo molhado, mas indo no outro lado, que quando a gente está falando dessas histórias, para além de exaltar essas histórias, que eu acho que é uma celebração, a Enciclopédia Negra, celebração no âmbito mais profundo de se falar celebração, assim como o Gilberto Gil canta na música Quilombo, que é a trilha sonora do filme do Cagá Diegues, que a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Então, essa celebração guerreira, essa celebração que exalta os feitos e os projetos, como o Flávio colocou, de pessoas que construíram e constroem o Brasil. Mas eu colocaria também um outro ponto, que é o que a gente coloca na nossa introdução, que a gente, e a Lili apontou também na fala, que a nossa grande utopia da Enciclopédia Negra é fazer com que o Brasil seja um país mais republicano, ou sendo mais específico, seja republicano pela primeira vez, que não pare de eliminar 50% da sua população, né? Pessoas que representam mais de 50% da sua população. E ela é também um grito de alerta, porque quando a gente fala da morte de pessoas como Ganga Zumba, como Zumbi, como Dona Afra, a gente está enunciando que
Catherines, Ágatas, João Pedros, Cláudias, Marielles estão morrendo. E essas mortes são as mesmas, porque são sistêmicas e sistemáticas. Então, eu acho que ela vem como uma celebração, só que uma celebração de alerta, uma celebração de vigília, uma celebração de... como se ela fosse um cavalo que recebe essas entidades, esses guias, para dizer que a gente não pode mais continuar com esse tipo de assassinato sistemático. Porém, eu queria ressaltar também que a gente não está falando da morte na enciclopédia, né? Porque são só pessoas que morreram, porque a gente tinha que ter um recorte temporal, tinha que ter alguns índices para a gente elencar, mas a gente está falando da vida dessas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E também a gente muda a perspectiva do que é a morte, né? Dentro de uma sociedade majoritariamente cristã, judaico-cristã. Então, a gente está falando da importância da vida dessas pessoas. E, para finalizar, a gente abrir para uma nova rodada. Por isso também a gente sempre que possível, a gente dá nome e sobrenome para todos os personagens que estão dentro da enciclopédia, porque é devolver esse estatuto de importância para a subjetividade. E por isso também que escolhemos fazer retratos de mais de 100 pessoas que estão na enciclopédia. De novo, a gente está devolvendo ou imantando, né, emanando essa importância da subjetividade, não só para as pessoas que ali estão retratadas, mas para a construção de uma subjetividade desse Brasil-nação. É isso, fantástico. Essa primeira rodada foi daquele jeito, e claro, como vocês são muito sistêmicos, né? Um monte de coisa que eu tinha que perguntar já está respondido nessa rodada, e eu vou ter que dar agora uma reconformo, né, reconfigurada aqui, porque é isso, né? Você está aqui para jogar. E o seguinte, ó, em diversos momentos, o nosso segundo tópico é sobre a exposição, mas é muito, muito interessante mesmo, né? Vocês acabaram de mostrar isso, né? Assim, em diversos momentos vocês falam que desse espaço coletivo que foi a criação da enciclopédia. A enciclopédia é uma obra coletiva, e ela é uma obra coletiva de vocês, e uma obra coletiva também que traz também as causas, o pensamento, a inteligência coletiva de intelectuais negras ao longo da história, né? E isso só foi possível porque essa rede se manteve, né? E essa rede é fundamental para que a gente pudesse mapear, para vocês pudessem mapear esses personagens e darem forma a esses rostos, né? E isso é, obviamente, um exercício do olhar fantástico, né? Por exemplo, como o papel profundo que tem a presença da mulher negra na enciclopédia, por exemplo, né? A abertura, né? E tudo aquilo. E a exposição, ela se desdobra nisso. Então, a enciclopédia também se desdobra numa exposição que está na Pinacoteca até o dia 8 de novembro. E, no meu entender, a exposição ela é revolucionária. É revolucionária por diversos aspectos. Uma, pelo papel histórico que ela cumpre, que é fundamental, que é dar materialidade a essas personagens. Memória também é materialidade, né? Dá forma a isso, né? E a outra coisa é esse mosaico de rostos negros que o Jaime acabou de citar. São, né, esse mosaico de rostos. Ou seja, essa ideia de que a gente pode... Essa fabulação crítica, que a gente não sabe como seria o rosto dela, então a gente inventa esses rostos. E esses rostos são muitos, né? Então, para mim parece inevitável que não dá para discutir uma coisa com a outra. Claro que a enciclopédia não pode, a exposição não está reduzida à enciclopédia, nem o contrário, mas elas se conversam, né? Elas se conversam muito, 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 e por toda a dimensão. E então, como é que foi juntar essa história, né? Claro que tem a curadoria dos artistas que estão retratados, que estão na exposição, mas como é que foi juntar esses campos de conhecimento para produzir uma obra que se desdobra em outra obra, né? Como é que foi isso, né? Muitos artistas plásticos negros brasileiros muito muito conhecidos, junto com outros também não tão conhecidos, mas isso tudo se vira uma obra, é como se, sabe, como se eu abrisse a enciclopédia e na exposição eu abrisse o hiperlink dela inteira. Ela é um negócio muito chocante, assim, na verdade. Eu me lembro do relato do meu irmão falando, mostrando os vídeos, né? Claro que eu, obviamente,
quando eu vejo o rosto da minha mãe retratado como a peregrina, é claro que, óbvio, você fica emocionado, você quer, né? Não estou nem falando do Defem, mas falando que você tem essa dimensão, que é uma dimensão também pessoal. Mas, para além disso, é como se abrisse um botão e fala, pum, abriu um mundo, que é o lance da gente reimaginar. Porque o ancestral não é fantasma, né? O ancestral não é fantasma. O ancestral está vivo agora, né? Entendeu? Né? Ele está vivo agora. Enfim, quem gosta. Agora tem que ser quem gostaria de começar, porque senão não vai dar, porque eu não decorei a ordem, como já foi o último. Se ele for o primeiro agora, vai ser falar. Isso é agora quem gostaria. Posso falar? Pronto, Então, começo. ótimo. Bom, o Eugênio também está na exposição, né? Enfim, tem que ir lá e descobrir. E eu queria dizer que, para quem está fora de São Paulo, que agora eles fizeram uma exposição, você pode visitar a exposição, é sensacional, está super bem feito, você pode dar um close na imagem, pegar a biografia, vale a pena, vale a pena. Agora, bom, vamos lá. Como é que foi essa transposição, né? Primeiro, foi uma engenharia fazer, sabe, Eugênio? Porque Flávio e Jaime vão dizer, porque a gente começou a fazer a enciclopédia e, claro que eu e Flávio escrevemos 250 verbetes a mais, é isso, Flávio? Porque fomos escrevendo, acaba que não dava, senão o livro ia ficar caríssimo, não ia dar para segurar. Então, a gente tem 250. Nós tínhamos que passar as ideias desses verbetes, nós tínhamos que organizar, Flávio, Jaime e eu, antes, porque a gente não podia deixar para a hora que a gente resolvesse quais verbetes entravam, quais não entravam, para passar para os artistas, porque seria tarde demais, né? Então, o que aconteceu? Tem personagem que aparece na exposição e que não está na enciclopédia. Vou dar um exemplo importante, Eugênio. Nina Rodrigues. Nós, na hora de cortar, nós achamos o seguinte, não vamos colocar um cientista como Nina Rodrigues, que foi autor do darwinismo racial, vamos colocar a gente que a gente quer na enciclopédia, já que tem que cortar, quem que a gente vai cortar? Vamos cortar o Nina Rodrigues. Acontece que nós já tínhamos pedido para o Elian fazer o Nina Rodrigues, e veio um Nina Rodrigues maravilhoso. Então, o que a gente falou? Bom, vamos embora com Nina Rodrigues na exposição, não tem problema. Também tem personagem que apareceu que nós encomendamos 2 vezes. Não dava certo a gente chegar para o artista e falar, olha, é o seguinte, você fez o fulano, mas a gente agora vai passar o nome para fulano, porque a gente acaba com a autonomia do artista. Também, outra coisa que eu e o Flávio não sacamos bem, mas foi um banho, uma lição que nós tomamos, é que a gente achava assim, historiador, cientista social em geral, tem mania de achar que a imagem é ilustração, no sentido que só dá um lustro, né? Mas que a coisa básica mesmo é a nossa pesquisa, é a teoria. Aí a gente passou as biografias para os artistas, né? Antes vou fazer uma nota de pé de página aqui, que você tem toda a razão. A gente estava preocupado, Jaime e eu, de chamar artistas já consagrados, né? A Sônia Gomes, Obá, Dalton Paula, né? Tantos outros, e também chamar gente muito jovem, né? Como a IG. A IG não é tão jovem, ela tem uma galeria, mas, enfim, a Kika, essa é bem jovem, a Heloíse. Então, isso foi muito legal também, e chamar artistas de vários lugares, e como a enciclopédia, porque a enciclopédia tem essa preocupação que você já sacou tudo, a gente queria fazer uma divisão de gênero e sexo, para nós era importante. Brinquei com o Flávio Jaime que podia ter mais mulher, que eu desempatava pelas mulheres, mas mais homem não ia ter, não. E a gente também queria pessoas LGBTQ+, e temos, né? Então, esse mesmo tipo de preocupação a gente levou para a exposição. Mas, claro que os artistas não têm por que, enfim, respeitar as biografias que a gente mandava. E um caso que eu sempre conto, porque é muito legal, é o caso do Dalton Paula, que fez o Daniel, um revolucionário, né? De Viana, de uma área próxima de São Luís, mas não era cidade, né? Aí vem Dalton Paula com aquele jeito dele incrível, aquela fala dele, e apresenta aquele Daniel muito expressivo, né? Com aquele recurso do Dalton, que ele aproveita a tela branca, faz ela subir, né? Aquele cabelo dourado, e um terninho verde. E uma roupa toda arrumadinha, né? Aí Flávia chegando para o Dalton falando, Dalton, como assim que o Daniel, esse quilombola revolucionário, está com essa roupa arrumadinha? Aí Dalton, né, com aquela clareza dele, falou para nós o seguinte, olha,
Pode ser que na história não é assim, mas eu sei que é dessa maneira que o Daniel gostaria de ser representado. Bom, a gente ficou quieto, não falou mais nada, e fomos aprendendo, né? Fomos aprender, essa coisa não tem... Isso que é muito legal nessa parceria, por isso que a gente fala que é parceria mesmo. E por isso que os vídeos serão agora dos artistas e não nossos, porque o artista tinha toda a autonomia, né? Como a questão é imaginar. Então, como o Daniel, que artista, né, que coloca os parentes, né? O Michel Sena também se inspirou numa série de personagens. Então, isso foi muito bonito de ver para nós, sabe? Inclusive o Flávio, como é carioca, com essa coisa toda, não pôde. Só fomos agora, né, Flávio? A questão de 3 semanas, não foi? Exatamente. E é muito bonito ver. E foi muito bonito, Eugênio, para mim, emocionante ver como a emoção dos nossos parceiros, sabe? Porque quando abriu a exposição, não tinha para ninguém, né? Ou seja, se formou uma rede e aí cada um falava. E teve gente que me disse que ficou muito emocionada a entrar na exposição logo na abertura, porque ela ainda tinha cheiro de tinta, né? Porque foi um ato político, sabe, Eugênio, de convocar e chamar para parceiros artistas que queriam tornar a Pinacoteca Negra, porque a gente acabou de fazer um lançamento com os números da Pinacoteca. A Pinacoteca é o nosso maior museu de retratos, mas quase não tem retratos de artistas negros, negras e negros. E menos ainda são as personalidades negras, negros e negros retratados, né? Então, foi uma tentativa de enegrecer a Pinacoteca. E a gente tem um acordo com eles que essas imagens vão agora para o circuito, aquele circuito que eles fizeram obrigatório da Pinacoteca. É um ato político na rede de artistas que se formou, é um ato político no local que nós escolhemos, a Pinacoteca, e os compromissos que a Pinacoteca fez conosco também. Incrível, incrível, né? É mesmo, o ato político, isso é bem lido, muito lido, né? Isso é realmente impressionante mesmo, né? A tour visual, que a Lu me falou, você pode fazer uma tour virtual, né? A Pinacoteca colocou, e é isso mesmo, enegrecer todos os espaços, né? Jaime Laureano agora, então, para mudar a ordem, que senão... Boa, senão eu termino de novo. Senão parece que é jogo de carta marcada, eu falo uma coisa e faço outra. Boa. Eugênio, Leila e Flávio, vamos lá, que essa conversa é boa demais, hein? Você está colocando as perguntas muito boas, Eugênio, tá fazendo a gente dar uma... Porque é sempre uma oportunidade de repensar, né, a exposição, porque ela é realmente em processo, né? Não só a exposição, o livro, o projeto inteiro, né? Acho que ele teve data para começar, mas não acaba, a gente sabe lá quando vai acabar. Espero que não acabe tão cedo, assim, que a gente consiga biografar todas as pessoas negras do Brasil, assim, um grande trabalho coletivo. Mas dizendo da exposição, eu vou voltar um pouquinho antes para contar como que foi que a Lili começou a apontar, como que foi a seleção dos artistas e das artistas, assim. A gente queria muito... a gente tinha uma lista bem maior do que a lista que está lá no livro, e na exposição, que temos 36 artistas na exposição e no livro, mas como a Lili falou, que sobrou 256 verbetes, a gente teve que cortar por conta do preço de capa do livro, a gente também teve que cortar algumas possibilidades de convidar mais artistas pelo preço de capa também, que era o que a gente conseguia colocar dentro do caderno de imagens, que só temos um caderno de imagem colorido no livro. Porque a gente queria que fosse o mais barato possível o livro, porque a gente sabe que na situação econômica do Brasil, o acesso a alguns bens culturais são escassos, né, pela conta da nossa desigualdade gritante que temos no país. Então, a gente foi fazendo essa lista, muito perguntando para pessoas, cada vez que um ia numa exposição e via alguém, a gente trocava entre a gente foi criando uma base de dados bem... Chegou um momento que a gente teve que escolher quem ia e quem não ia. Daí a gente adotou alguns critérios que são os mesmos critérios, basicamente, das pessoas que foram escolhidas para serem biografadas, que era ter pelo menos uma pessoa por cada macro-região do Brasil, as 5 grandes macro-regiões, mais mulheres do que homens, como a Lili colocou, outros gêneros, né, gêneros não binários,
diferenças de idade. Então, para cada pessoa consolidada que a gente pegava, entre aspas, porque eu acho esse termo ruim, mas vamos usar esse termo que é o que melhor se aplica aqui, a gente ia colocar ou 2 pessoas que não tinham tanta penetração no circuito artístico, ou uma pessoa com média penetração e uma pessoa com pouca penetração. Então, sempre tentando fazer esse equilíbrio. E eu digo isso porque foi uma escolha política essa, né? Não necessariamente só uma escolha curatorial, se assim podemos dizer, entre muitas aspas. Foi uma escolha política porque a gente gostaria que também o livro desse um ganho na carreira dos artistas e das artistas também. A gente sabe da importância do projeto, da importância de uma exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo e de fazer parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Posto isso, agora a gente vai para uma parte mais conceitual que foi decidida entre a gente, que foi muito legal. Lemos todos os portfólios dos artistas e das artistas que selecionamos, todas as biografias iniciais, como a Lili bem colocou, a primeira versão das biografias. Conversamos com alguns que a gente não conhecia para entender a história de vida da pessoa, do artista, para fazer um mix entre história de vida do retratado e história de vida do retratante, para que nesse mix, nessa proximidade, tivesse o primeiro afeto, a primeira afeição. E com essa afeição, a gente conseguisse fabular criticamente melhor ainda, porque nessa afeição, daríamos uma afeição, né? Uma afeição através dessa afeição. E foi muito interessante, porque a Lili citou o exemplo do teu irmão e citou o exemplo do Michel, porque como eu posso dizer, é um totem para falar dessa afeição, né? Foi tão afeição que eles viram história de pessoas que fizeram parte da vida deles dentro das histórias que a gente passou. E foi muito bom porque a Lili contou essa anedota do Daniel, do Dalton Pollock com o Daniel. Vou contar uma outra anedota do seu irmão e do Michel, que deram um drible na gente, porque a única regra que a gente tinha, uma das únicas regras que a gente tinha era não retratar pessoas que existam. Não usar pessoas que têm rosto, porque a gente não queria fazer essa associação. Mas quando chegou os trabalhos, a gente falou assim, pô, eles entenderam super o que a gente estava pedindo, Melhor. que era a questão de vamos ser afetados. E foi maravilhoso, assim, porque falou, não tem como falar não. Assim como não tinha falar não para o Dalton Paula, que ele colocou uma vestimenta distinta do que o Daniel da Revolta de Viana teria, a gente não podia fazer outra coisa. Foi muito interessante, porque ao longo do processo eu fui entendendo verbetes, né? Eles em si são verbetes visuais, eles não se dissociam dos verbetes escritos, mas eles também não são 100% colados e associados aos verbetes escritos. Isso foi uma coisa que a gente teve que entender muito bem na hora de fazer a exposição, porque diferente do livro, que está organizado como uma enciclopédia de A a Z, né? O desencadeamento de cada história é a ordem alfabética, na exposição não faria o menor sentido, porque a gente não queria transpor a exposição do livro para a exposição. Primeiro, porque no livro a gente tem 36 retratos só, e na exposição a gente tem 103, ou seja, quase 2/3 a mais, né, de retratos. Segundo, porque numa exposição ela tem essas especificidades, ela está no espaço, né? Você consegue espacializar essa história e contar a história de um jeito diferente. Então a gente dividiu a exposição em 6 núcleos, e nesses 6 núcleos a gente foi tensionando assuntos, né? Tensionando temas a partir dessas histórias, para a gente poder criar um fluxo narrativo, um fluxo de percurso, onde os espectadores e as espectadoras adentrassem mesmo essas vidas, adentrassem a essa importância que, de novo, como você bem colocou, da sexualidade que se faz em vida, não é cronológico. Você tem do lado uma pessoa de 1500 com uma pessoa de 1800, porque a importância dessas duas pessoas para aquele núcleo, como, por exemplo, o núcleo de personagens transatlânticos, é importante estar essas duas pessoas juntas, porque mostra como um reverberou no outro, e mesmo que seja o de 1800 reverberando o de 1500 também, destruir essa ideia da cronologia, enfim. Então, eu acho que o desafio da exposição foi, primeiro de tudo, a gente assumir que não era uma tradução, não era uma transposição do livro para o espaço, mas sim uma tradução de todo o conceito e processo de trabalho da Enciclopédia Negra. Então, acho que a exposição ela entra nesse lugar de traduzir espacialmente, assim como o livro traduz textualmente. Isso daí, olha, eu posso dizer que esse conceito, ele
aconteceu na plenitude. Você tem duas obras extremamente potentes e isso é muito explícito, né? E os exemplos são muito bons, assim. Eu me lembro de quando chegam os desenhos. Eu, por exemplo, do Michel Senacete, que é o brother, meu brother, eu acho incrível. Eu acho, tipo, gosto pra caramba. Vou falar do meu irmão, que é óbvio que eu gosto, né? Mas vai parecer que eu tô falando porque é meu irmão. Mas é que a sacada do Daniel foi brilhante. Desculpa, mas é que é meu irmão, mas eu achei mesmo, entendeu? E outros brilhantes também, eu adoro do Marcelo de Salete. Enfim, eu gosto de a exposição ser uma transposição, ser uma outra coisa, e não a transcrição. Isso foi incrível. Foi maravilhoso. Flávio, agora sua contribuição nesse assunto que já está cada vez mais incrível. Não, eu queria só dar uma palhinha mais, né? Pô, a Lília inicia, o Jaime, né? Eu fiquei no meio, no sentido de, vou falar mais da imagem, eu fiquei vendo, a gente está falando de fabulação, falando da contribuição, que a gente foi fundamental, né? A contribuição da historiografia, uma historiografia que só falava, muito tempo atrás, só de escravidão genericamente, depois começou a falar de sistema escravista, foram debates importantes, essa historiografia agora que começa a ir mais, não para o escravo, para o escravizado, quem são os africanos. Eu fiquei me pensando também, né? Eu, a Lília e vários outros que são pesquisadores, o nosso próprio limite na relação que a gente tem com o conhecimento histórico. Porque, na verdade, né, o arquivo tem um limite. E nós, historiadores, ou a historiografia, faz escolhas. Né? Então, não é uma culpa moral, a ausência e tal, mas é também um exercício nosso de querer ver mais coisas, ou querer ver, ou não mais, ou algumas coisas. Então, duas questões aí. Primeiro, o exercício diante do quê? Do fato de que, para cada 10 personagens que apareciam, sugeridos ou nós pesquisávamos, eram todos homens, cadê as mulheres? E aí foi um exercício legal nosso de ir para processos sociais, históricos, desde Palmares, revoltas, quilombos, a experiência do pós-emancipação. E procurarmos mulheres, aí tem um duplo sentido, não é só criticar a historiografia do passado que não viu mulher, mas será que nós, relendo esse material, desde um livro clássico, um livro que recém saiu, será que a gente não pode enxergar, nós, leitores ou historiadores que lemos historiografia, mais mulheres? Foi mal barato esse exercício. Né? A gente foi de novo e nós achamos. Eu acho que talvez quem leu a enciclopédia, até mesmo o autor de algum livro, vai se surpreender da gente ter localizado um personagem feminino que está na obra dele. Mas a gente trouxe por quê? Para uma centralidade, para um protagonismo, já que era uma coisa de equilibrar. E a outra coisa, essa coisa legal do Dalto e tal, né? Porque mas quem primeiro olhou e falou, pô, mas não tem nada a ver esse Daniel, fui eu. Né? Fui eu. Aí a Lília e o Jaime estão jogando para eles também, tipo assim, não, nós não. Denunciou. Mas o que é legal, nisso, porque eu fiz pesquisa sobre o Daniel, né? Propriamente nos arquivos. Né? Na verdade, as melhores pesquisas sobre a Revolta de Viana e o Daniel é feito pela historiadora Mundinha Araújo, que é uma historiadora do Maranhão, fantástica, produziu o primeiro livro. E eu também fiz pesquisa. E aí, bom barato, nós historiadores, né, a gente sente meio dono, não, tem que ser assim, naquela época era assim. E, na verdade, o arquivo, propriamente dito, que é o nosso, né, é a nossa interlocução, ele tem limite. Como se amanhã o arquivo pudesse dizer exatamente quem foi o Eugênio Lima, quem foi a Lília, quem foi o Flávio, quem foi o Jaime. Tem limite. E nessa interseção do limite é o nosso papel. Então, para mim, foi um aprendizado, porque não é só que eles são generosos, brincam e tal, que a Lília trouxe a resposta. Eu falei, pô, mas é isso. Quando eu olhei, ela sabe que é verdade. Não, porque eu fiquei, não, mas assim está certo. É fantástico, porque, na verdade, o arquivo tem um limite. E mais, a história também são escolhas. Alguém falou aqui, né, eu não vou mencionar, mas que existe um olhar negro sobre a história, existe um olhar branco sobre a história e existe um olhar atento. Como se, na verdade, esses olhares não se dialogassem. Né? O olhar branco dialoga com o olhar branco, com o olhar negro com o olhar branco, o olhar atento. Né? Na verdade, a história e a historiografia também são escolhas. Né? São eventos e não eventos. Quando você olha muito para uma coisa, certamente outra coisa você deixou de ser olhada. Né? É a ideia de que aquilo que aconteceu como aquela coisa que tem que ser
superdimensionada dialoga com aquilo que você silencia, portanto, aquilo que não aconteceu, ou talvez se aconteceu não foi tão importante. Então, achei que isso, para mim, também foi um exercício muito legal, né? Porque a escolha dos artistas foi pelo Jaime, e nós, assim como tivemos, como a Lília falou, de fazer uma espécie de um imediato resumo, você recebeu e outros, de um personagem que a gente ainda estava elaborando melhor a biografia, nós só entramos em contato com o trabalho no final de tudo. Então, foi uma espécie de um círculo onde a gente começa a pensar: esse personagem merece o quê? Um verbete. Esse personagem merece um retrato. E agora, aquele verbete, já mais elaborado e pronto, recebe agora um personagem que simboliza muito. E aí a gente teria que entrar exatamente no universo da exposição e ver como tem uma série de símbolos, de montagem visual, né, que é essa a grande questão, né, de representação visual, que, de fato, mobiliza a gente a pensar diferente história. E não a suposta ideia de que tem um olhar branco versus um negro e um olhar atento que agora vai resolver tudo como uma espécie de uma média, sabe? Né? Eu brinco lá com meus alunos, né? A média, o problema da média, né? Você bota um pé numa barra de gelo e bota outro pé na fogueira. Eu falo para os alunos: tenta fazer isso em casa. Não, não tenta não, você morre. Você bota um pé na fogueira, um pé numa barra de gelo e vai tirar uma experiência para ver qual é a temperatura ideal. Eu falo para o aluno, né? Mesmo que eu não dou aula para aluno de primeiro grau, nem de segundo grau, eu falo: não faça essa experiência, não, estou só brincando. Você morre, bota um pé na fogueira, um pé numa barra de gelo. Então, não tem uma média, que é uma média intelectual, no qual os historiadores, diante das evidências... Nós temos limites. Limites o quê? No registro do como a gente acessa do passado histórico, e também o limite, ou um limite, obviamente, o que é deliberado, daquilo que a gente quer enxergar, daquilo que a gente procura enxergar, daquilo que a gente quer mostrar. Acho que é um pouco isso. Incrível, incrível. Ouvindo vocês todos falar, mas essa última fala do Flávio me lembrou muito uma série chamada Exterminate All the Brutes, do Hal Peck, né? E ele citando um historiador haitiano, ele fala assim: a história é um processo de poder, nomeação. Nomear é poder. E a nossa tarefa é dar forma aos silêncios, né? Orquestrar esse silêncio. Exatamente. É isso, desse cara que eu falei do evento no evento, né? Todos nós conhecemos, você, a Lília, mas eu só não quis falar para não ficar uma aula que você fica, uma fala que você fica dando nome. É o Trujillo, que tem um livro já traduzido para o português. Durante muito tempo não tinha. Eu dava aula, a Lília dava aula com o livro e mencionava assim que tinha que ser traduzido, que é a ideia de silenciar o passado. O nome do livro é Silenciando o Passado, que esse cara aí do Haiti, Jean-Michel Trujillo, que ele fala da ideia do evento e não evento. Ou seja, a Revolução Francesa é um evento mundial. E a revolta do Haiti é o quê? É um não evento. Essa é a versão em inglês, né? Famosa, que a gente dá aula há muito tempo, que agora não, agora a gente já tem o quê? Já tem um livro em português, eu acho que é traduzido. Então, é o Michel Trujillo, Silenciando o Passado, né? Porque o Haiti não aparece para a gente, né? E a Revolução Francesa é um evento da história mundial. E ele fala: o Haiti não é um evento porque ele não consegue ser traduzido dentro do quê? Dentro de uma dimensão racional do que se representaria para esse modelo de história, o quê? De história ocidental. Então, ele não é evento, aquilo que não acontece. Por quê? Porque você superdimensiona aquilo que você escolhe, que é exato aquilo que acontece. É isso Ele até mesmo. usa esse termo, né, Flávio? Unspeakable. É aquilo que não tem nome. Isso. Então, é bem bacana essa coisa do silêncio, porque o termo não inexplicável. O evento não é nem nomeado, né? Então, isso é muito forte, né? É isso. Quando você aí. não tem palavras... É incrível, gente. Você viu aqui que daquele jeito, ó, a gente está indo para a nossa última pergunta. Eu digo isso, última pergunta, porque foi o combinado com os nossos convidados, né? Então, o Júlio já deve estar falando: mas Eugênio, como assim? Meu Deus do céu, falando, tem que ser o combinado, né? Roberto Seladava fala assim: combinado não sai caro, combinado não sai caro, entendeu? Mudar a regra do jogo, né? Mudar a regra do jogo no meio não dá. Então, seguinte, a gente já conversou sobre isso, vocês falaram isso de maneira...
Mas eu queria voltar à história da enciclopédia, né, a relação da enciclopédia com o Dicionário da Escravidão e Liberdade, porque eu acho que, porque tem uma coisa muito cara para a FLUP, né, que foi um momento muito marcante da história da FLUP, né? E foi aí que a gente localiza a parceria da FLUP com vocês três e também o pontapé inicial da parceria de vocês três, ou pelo menos a gente entende assim, né? As duas obras, no meu entender, elas versam de maneira diferente sobre a presença negra ao longo da história. Sempre o Flávio já pontuou, não é o Dicionário da Escravidão, é o Dicionário da Escravidão e Liberdade, né? E nesse contexto tem muita coisa das duas coisas. Mas como é que foi para vocês agora, pensando que agora as duas obras elas se desdobraram, né? Apesar da enciclopédia ser muito jovem ainda, vocês já viram onde elas foram. Elas foram para lugares muito grandes, né? E também tem essa relação de se relacionar com as escolas, com a rede de conhecimento, para que a gente não caia na ideia de que esse conhecimento não chega em quem precisa chegar. Então, como é que vocês acham que hoje, pensando nessas duas obras, como é que esse diálogo está hoje, né? E qual é o papel dessa obra ser tão bem recebida nas escolas? Qual que é o que é importante disso? Agora vai começar com o Jaime. Agora vai começar? É. Não, agora vai começar o Jaime, porque foi o único que não começou. Boa! Vamos que vamos. Que é importante essa questão mesmo de como ambas as obras, né, tanto o Dicionário da Escravidão e Liberdade quanto a Enciclopédia Negra, elas são, acho que, capítulos do mesmo projeto intelectual de nós três, assim, sabe, Eugênio? São dois capítulos, e como a Lili colocou no começo, assim, eu não estava na organização da enciclopédia, do dicionário. A gente até, vou contar uma anedota interna, outro dia a gente estava falando, eu publiquei meu primeiro livro, a Enciclopédia Negra, nossa, estou muito feliz, daí o Flávio e a Lília puxaram minha orelha. Não, você já publicou o Dicionário da Escravidão e Liberdade, só não está lá como autor, mas esse trabalho é o trabalho que une tudo, é como de um organizador também. E isso foi massa, porque me fez entender como trabalhar com eles também, com o Flávio e com a Lília, assim, como a gente integraria essa equipe, formaria essa equipe, e foi muito bom, também contando uma outra importância da FLUP nesse processo, que foi na FLUP que a gente também fez a distribuição dos livros, a gente do Dicionário da Escravidão e Liberdade, a gente pegou parte do nosso cachê e reverteu parte do nosso cachê para a distribuição de exemplares, e como essa parceria com a FLUP é muito rica e cara para a gente, assim, porque ela vai alimentando cada vez mais a gente como autor. E eu acho que, agora falando da recepção, né, da importância da recepção dessas duas obras para as escolas, são obras seminais, assim, né, porque elas, assim como ele colocou, ela reúne, especificamente no Dicionário da Escravidão e Liberdade, ela reúne 50 intelectuais, quase 50 intelectuais que escrevem sobre escravidão e sobre liberdade, que eu acho muito importante sempre, porque tem gente que às vezes chama só de Dicionário da Escravidão quando vai falar com a gente, mas tem que colocar o liberdade no final, como você bem colocou, porque é muito importante o título inteiro. Reúne o pensamento desses intelectuais e dessas intelectuais, trazendo de uma forma sem pejorativamente, de uma forma mais didática, né? De uma forma mais acessível ao público. E isso é muito importante, porque estamos aqui junto com dois dos maiores historiadores do Brasil, e eles podem dizer isso com toda a certeza, que a nossa historiografia é muito boa, como a Lili e o Flávio colocaram, só que ela ainda não tem esse lastro tão forte na sociedade brasileira, né? Fora dos meios acadêmicos. Eu acho que essa é uma dos grandes trunfos, tanto do dicionário quanto da enciclopédia. E eu digo isso não pejorativamente para a gente, não é que a gente não fez um trabalho tão autoral, não é que a gente não fez um trabalho de escrita minuciosa, mas um grande trunfo é trazer pesquisas que já existem, como a Aline bem colocou, assim, e celebrar essas pesquisas e trazer elas para o público, assim, de um jeito
bonito, assim. Parece que eu estou elogiando demais as coisas que a gente faz, mas é que eu acho bonito mesmo o jeito que foi feito, porque é trazer um conhecimento de ponta, né? Trazer um conhecimento super elaborado, burilado, para uma questão de um outro desenvolvimento que a gente está fazendo, já pode falar, é uma enciclopédia para infanto-juvenil, assim. É trazer para crianças poderem ler também, para outras pessoas que não têm a iniciação. Como o Flávio falou, não quero ficar falando de nomes aqui para ficar dando aula com citação, as pessoas que não precisem necessariamente ler, ir atrás das fontes primárias, irem atrás das referências bibliográficas, mas está lá também para quem quiser, assim como a exposição também. Então, eu acho que, ao meu ver, o grande trunfo, por isso que ela está sendo tão recebida, já está na segunda reimpressão, espero que daqui a pouco já chegue na terceira reimpressão e assim vai reimprimindo ad infinito, é porque eu acho que ela chegou no momento onde as pessoas queriam esse material também. Eu acho que é isso. Se ela tivesse sido lançada 10 anos atrás, tanto o dicionário quanto a enciclopédia, seria diferente, que a gente não estava preparado enquanto sociedade. Acho que agora a gente está preparado enquanto sociedade. Mesmo com todas essas desgraças que a gente está vivendo no campo sociopolítico, a sociedade está preparada para entrar em contato com esse material. Então, eu acho que a enciclopédia, ela, falando do mais recente, né, agora, que pós-2018, todas essas coisas, ela vem como uma arma de guerra, né? A gente pode usar nesse sentido, uma arma de guerra nessa disputa narrativa, porque é uma disputa de presentes, né? Então a gente está disputando nesse passado para esse presente que a gente está querendo viver. Então, acho que eu tenho certeza que a recepção dela vem por vários marcos temporais, mas se eu for pegar um marco temporal dentro da questão das artes visuais também, porque a gente pode falar que mudou muito nos últimos 10 anos, é a exposição que a Lili ajudou a coordenar, a curar, Histórias Mestiças, em 2003, no Instituto Tomiotaki, e depois de uns anos, Histórias Afroatlânticas, também no Instituto Tomiotaki e no MASP. Eu acho que a gente tem que falar desses marcos temporais, e a gente fala isso na nossa introdução da enciclopédia. A gente coloca todos os marcos temporais, Clóvis Moura, Ney Lopes, a gente vai colocando todas as pessoas que já fizeram a enciclopédia. E para finalizar e abrir para meu companheiro e minha companheira de jornada de luta e de vida, meus irmãos, a enciclopédia, ela é uma novidade no sentido do tamanho que ela é, né? Já tivemos outras enciclopédias, já tivemos outros dicionários, mas no formato que ela assume, com 416 verbetes, 550 pessoas e mais de 103 retratos de pessoas negras, negros e negres, assim, essa eu acho que é a questão que faz ela também ser disruptiva e ter esse acesso, assim, porque a gente conseguiu fazer uma coisa sem falsa modéstia inédita, que é juntar tanto conteúdo, tanta informação e conseguir dar um corpo coerente a isso. Mesmo que a gente tenha muitas falhas, porque a gente fala assim, não, mas você esqueceu, o que eu recebo de mensagem, a Lili e o Flávio devem receber, você esqueceu deste artista, você esqueceu desta personalidade, você esqueceu disso, daquilo. Eu falo, tudo bem, que bom, porque a gente pode fazer o próximo, e depois pode fazer um outro. Outras pessoas podem fazer, a gente sempre fala que a enciclopédia não é ponto de chegada, ela é ponto de partida. O Flávio coloca como uma aventura, a Lili coloca como mutirão, eu coloco como um jogo de futebol, onde a gente pode ir substituindo, ou como você me colocou basquete, que a substituição é mais dinâmica, assim, a gente pode ir substituindo. Eu acho que ela é só um estopim, assim, sabe? Porque a gente, pegando a questão do Borges, quando ele fala, o escritor, né, que a gente teria que fazer um mapa 1 para 1, de ficar desenhando o mundo inteiro para ter um mapa realmente completo. Enquanto a gente não tiver 100% das pessoas biografadas, né, negras na história do Brasil, a gente vai ter trabalho para fazer uma enciclopédia. Então a gente pode fazer várias, todo mundo pode fazer, assim, é um convite, né? A enciclopédia é uma arma de guerra e um convite. Maravilha, incrível, incrível, é isso aí. Né, como dizia Fela Kuti, music is the weapon, ó, que histórias. Eu gosto de olhar os dois juntos, né? Eu gosto bastante de olhar os dois juntos, tem várias similitudes. Então, agora, Flávio, você gostaria de falar agora sobre essa questão? Isso. Não, eu vou fazer assim, a tua pergunta, né? A gente vai caminhando para cá ou para lá. Você falou exatamente dessa articulação entre os dois livros e também do aspecto de como isso chega lá na ponta para um público leitor mais amplo, né? Queria chamar a atenção dessa relação, dois blocos diferentes. O primeiro bloco é que, por exemplo, no dicionário, a gente fez questão de trazer para frente os próprios autores dessa historiografia.
Porque o projeto do dicionário no início era que fosse escrito um livro, eu e Lília escrever um livro, com essa perspectiva de dar conta do que foi a sociedade escravista brasileira desde o século XVI, os primeiros anos da abolição. Depois pós-abolição, depois a gente viu que, olha, tem uma historiografia aqui com uma força, entendeu? E são pesquisadores com 10, 15, 20, 30 anos sobre o tema, e vamos convidá-lo. E aí o difícil lá no dicionário foi ter 50 verbetes. A gente começou com 120, falou, peraí, aí depois o tamanho e tal. Mas a gente trouxe. A relação disso com a enciclopédia é que nós trouxemos também a autoria de quem está produzindo a pesquisa para que a gente chegasse a alguns personagens. Então, tem uma relação também de você ter um texto, ter um trabalho editorial, que isso já estava no dicionário, e agora na enciclopédia, que alcançasse um grande público e também os alunos e professores, mas também que a gente reconhecesse um trabalho. Fizemos isso no dicionário com essa historiografia, convidando os autores, e fizemos isso na enciclopédia. Todos os verbetes a gente sinaliza, olha, esse foi um achado de fulano, como bem destaca fulano, ciclano e beltrano, e depois colocamos numa fonte. Tá? Esse é um aspecto. Agora, a segunda perspectiva da tua pergunta, que eu acho legal, que é onde você, eu acho que queria ouvir a gente mais, né? Como é que essas duas obras dialogam e se articulam hoje, chegando ao professor ou aluno de primeiro ou segundo grau ou à juventude? Eu acho muito barato isso, gente, porque a ordem, a frase faz famosa, a ordem dos fatores não altera o produto, e é verdade, porque o cara pode começar lendo a enciclopédia e depois lendo o dicionário, ou lendo o dicionário e fazendo a enciclopédia. Não tem nenhuma... Não. Primeiro, você tem que ter uma visão de conjunto, você tem que ler o que? O dicionário. O dicionário levará você a entender Adão e Eva e todo o conjunto. E depois você lê a biografia de Caim, Abel, os filhos de Adão e Eva. Não. Você pode ler primeiro a enciclopédia, e o professor pode ler primeiro a enciclopédia para preparar uma aula, ele pode ler primeiro a enciclopédia e o aluno, imobilizar o aluno, e depois você lê o que? O dicionário. E eu vou dar logo exemplo. Né? Você pode encontrar o Teatro Experimental do Negro, que é um evento importante, né, do debate racial, da mobilização negra do século XX. As mulheres do Teatro Experimental do Negro, que pouca gente falou das mulheres. E essas mulheres têm nome, elas existiram. Então, o sujeito, primeiro, que lê quem é Elza, a Arinda Serafim e outras mulheres, e depois lê o verbete sobre o que? O Teatro Experimental do Negro no dicionário. Você pode ler, aí vou inverter, você pode ler sobre a história do Quilombo de Palmares, né? No dicionário, como um processo e tal, mas também, e depois você vai ler o Zumbi, o Gangazumba, não, você vai ler Aqualcune, você vai ler o Gangazona e vários outros personagens. Você vai ver, inclusive, as mulheres, tanto aquelas mulheres inventadas, no sentido de que há pouco registro sobre ela, como Dandara, mas também a Madalena. Né? Você lê um quilombo e encontra a mulher no quilombo, que aparece lá. Então, eu acho mó barato o professor, eu falo para os meus alunos também, né? O cara que está na ponta e aquele que prepara a aula, o jovem, a juventude, aquele cara que acerta. Mesmo agora que a gente vai preparar um livro mais infantil, literalmente vocacionado, você pode inverter. Aí, é bom barato aí. Lê 3, 4 verbetes aí, depois vai no processo. E aí é mó barato, que aí você junta com a imagem. Aí, amigo, você capitaliza, né? Você, como diz, taca fogo, DJ. Você capitaliza o quê? Capitaliza a imaginação, que era isso que a gente queria penetrar. Capitaliza. Então, quando o cara for ler o processo, ele já está com a figura o quê? Da Afra, da Martinha do Quilombo de Iguaçu e várias outras. Né? Então, é um pouco isso. Nossa, é um pouco e muito, hein? É um pouco e muito. Só para saber, eu sou DJ, viu, Flávio? Não sei se você sabe aí, né? Obrigado pela homenagem. Eu sou DJ e é Taca Fogo, né? Taca Burn, fogo, Baby Blue. DJ! Nossa, aí sim. Taca fogo! Aí sim vi vantagem, como diria um amigo meu. Aí sim vi vantagem. E a gente agora vai receber aqui a Lilian para falar aqui essa pergunta, nessa nossa última pergunta. Lilian, por favor.
Bom, você já notou que nós falamos por jogral, né, Eugênio? É porque nós viramos irmãos, ninguém sabe, é que eu saí com defeito, né? Eu tinha que sair mais escura, sair mais clara, com esses cabelos corridos, sair com defeito. Eu também tenho outro defeito. Nessa conversa aqui, no Histórias Afroatlânticas, Eugênio, Jaime e Flávio eram artistas. Vou mostrar, ninguém quer acreditar, Flávio é artista, ó. Tem aqui a foto do Flávio que apareceu naquele núcleo que o Hélio Menezes e eu curamos, onde está também, onde estão Jaime, também eu saí perdendo por aqui. Aqui está eu. E, inclusive, essa obra, né, eu queria falar Onde Estão os Negros, né, da Frente 3 de Fevereiro, ela impôs seu caminho também, porque no começo ela ia aparecer só no Tomiotaki, né, não ia não ia entrar no MASP, porque o MASP falou que não podia, a fachada não pode, e depois MASP quis, então fez o seu caminho também no interior da exposição. Então, vamos lá, vou falar das escolas. Antes disso, eu vou dizer, o dicionário é o maior livro de spoiler que já foi publicado. Cada capítulo é o spoiler de um livro. Isso é verdade, não é, Flávio? Já? Enfim, a gente também ficou muito emocionada quando saiu o dicionário, porque foi uma recepção muito bonita, Jabuti também, ficamos todos muito ligados nisso. E ficamos mais atentos agora com a enciclopédia, com a questão das escolas, né? Porque essa é uma preocupação nossa, como a gente começou a falar. Né? Não adianta nada a academia ficar acusando, dizendo que as escolas têm um currículo muito europeu, muito conservador, muito masculino, se a gente não fizer essa ponte, né? Ou seja, se ficarem esses lugares muito separados, tem que cruzar a ponte, gente, porque se não cruza a ponte, não adianta ficar reclamando, você não quer cruzar, você não quer cruzar, enfim, pouco importa quem vai, né? Então, vamos nós. Então, para a enciclopédia, a gente logo pensou nessa coisa do projeto acadêmico. Então, tem lá um departamento de educação na Companhia das Letras, e eles estão trabalhando muito pesado com a enciclopédia. Então, é muito bonito ver. Ontem eu estava num encontro de magistrados de Sergipe, e veio lá um professor de Sergipe dizer que estava trabalhando na escola porque tinha recebido os pôsteres. Então, essa é uma coisa que emociona muito. Outro dia, fui chamada para falar no Colégio São Luís, aqui de São Paulo. É um colégio que fica na Avenida Paulista, da alta elite paulistana. E eles estão, gente, com um projeto antirracista sensacional. E eles compraram, acho que 100 enciclopédias negras, já estão fazendo exposição, já estão botando... Enfim, a coisa está andando. E nós chamamos 2 educadores, um homem e uma mulher, negros, para fazer um caderno de leituras, de como utilizar a enciclopédia. Então, eles estão mexendo com coisas muito bonitas, documentos. Né? Historiador trabalha com documento. A imagem geral é que o historiador fica trabalhando lá no documento numa espécie de torre de marfim, né? Da Rapunzel, como se fosse uma coisa muito difícil. Né? Então, ao contrário, eles estão explorando agora essas linguagens, explorando como é que se trabalha um documento, para que as crianças mesmo, os jovens, depois invadam os arquivos, sabe? Esse é um desejo nosso, porque o arquivo, a gente fala tanto do arquivo, né? O arquivo é aquela coisa amedrontadora, né? Porque cria aquele ritual, tem que falar baixo, tem que ter uma certa compostura, tem que usar luva, às vezes, tem que mexer no documento com muito cuidado. O arquivo guarda uma certa história europeia. E se a gente não tensionar esse arquivo, a gente vai, a todo momento, fundar a mesma história, reinventar a mesma história. Vamos combinar que tanto o dicionário como a enciclopédia são arquivos. Vamos combinar. E vamos combinar que cada escola que quiser embaralhar esses autores todos tem um outro arquivo. Está valendo igual. O livro é organizado alfabeticamente, o que é o maior barato, como diz sempre o Flávio, né? Porque você vai se obrigar a ler, sei lá, um Cartola junto, né? Vai lá, com a Chica da Silva, né? Então, você vai fazer organizações diferentes. A exposição já misturou esse caleidoscópio, porque é um caleidoscópio. A partir de temas, o que organiza a exposição? Não é tempo, a gente tentou, Flávio e eu tentamos, Jaime e eu tentamos colocar lá, por tempo estava um horror. Tentamos colocar alfabeticamente, piorou.
Aí a gente falou, não, vamos misturar. Então, nós três levantamos quais eram os temas que apareciam. Os rebeldes, os líderes religiosos, os líderes transatlânticos, os projetos de liberdade que eram tão bonitos, as negras minas que eram tão importantes, enfim. E aí a gente misturou mais ainda. Isso tira esse aspecto de arquivo tão organizado, né? Porque os arquivos, eles também têm as suas lógicas. Eu lembro quando eu fui trabalhar lá na Torre do Tombo, eu queria descobrir coisa de historiador. Eu queria descobrir aonde estava a conta da independência. Não tinha achado essa conta no Brasil. Tinha que achar em Portugal, porque em algum lugar estava essa conta. Cheguei lá na Torre do Tombo, falei lá, eu adoro o bibliotecário da Torre do Tombo, mas eu falei para ele, olha, eu estou aqui, eu tenho que achar, entre outras coisas, a conta que o Brasil pagou para Portugal. Lília, não pagou. Eu falei, eu tenho certeza que pagou, eu tenho a cópia. Pois se tem a cópia, isso não quer dizer que está aqui. Não pagou, não pagou. Eu falava, pagou. Aí eu chamava, Eugênio, de tudo que era nome. Então, vê aí se tem um documento que chama Tratado de Aliança e Amizade. Não tem, não tem. Já lhe falei, Lília, não tem. 6 meses nessa história. Vê aí se não tem uma coisa que se chama independência. Não tem, procurei. No último dia, depois de 6 meses, chega-me o bibliotecário, que é um arquivista, e fala, Lília, por acaso não quer o documento da pena? Eu falei, esse eu quero o documento da pena. Chega um documento todo de ouro, um livro todo maravilhoso, parou o Torre do Tombo. Era a tal da conta. Então, o que é um arquivo? É uma classificação. Se você não chamar pelo nome certo, não funciona. Então, a gente tem que embaralhar esses arquivos. A gente tem que embaralhar para refundar essa história brasileira, né? Incrível. Só uma coisinha. Fala, Jaime. Fala, a gente falou de ponte, né? Eu queria lembrar uma música dos Racionais, da Ponte pra Cá, que um verso que ele fala, não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Que eu acho que é esse lugar assim que a enciclopédia vai, assim. Não adianta querer ser, né? Tem que ser para provar. A gente está se colocando à prova, em primeira instância, né? Nós três estamos nos colocando à prova. As primeiras pessoas mudadas com esse livro, de certeza mesmo, é eu, a Lili e o Flávio, que nos transformamos completamente durante esses 6 anos de processo histórico para escrever esse livro. Assim. Eu já não sou mais a mesma pessoa, dificilmente conseguiria ser a mesma pessoa, e a mesma pessoa negra, né? Depois de ter feito esse livro, participar desse processo. E eu acho que todo mundo que adentra a enciclopédia lendo também se transforma, porque são histórias edificantes, né? São histórias muito importantes. E eu trouxe o Racionais para a gente pensar também, porque a gente está falando para um grupo de pessoas que vão fazer slam, né? Então eu acho que, assim, como diz o Emicida, os nossos livros de histórias foram discos, né? E você como DJ, né, Eugênio, tipo, é isso, sabe? Tipo, a historiografia do Brasil, ela é tão rica que ela se faz historiografia sem necessariamente se enunciar e se anunciar como historiografia. Não, também total. que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Não, é total. Eu tenho uma coisa chamada oráculo racionais. Volta e meia, eu estou falando alguma coisa e me vem uma frase do Racionais ou uma letra e tal, né? Sempre, né? E o hip hop é um mundo. Queridos, assim, eu queria agradecer profundamente, porque foi um prazer inenarrável, fiquei em vários momentos muito emocionado. Eu acho mesmo essa trilogia, digamos assim, o dicionário, a enciclopédia e a exposição, uma maravilha mesmo, é uma reinvenção mesmo de países, e de possibilidade de imaginação radical mesmo, né, assim. E acho que é um contraponto mesmo a tudo que a gente está vivendo. Ele é uma outra história possível e é uma outra história, e a gente tem que batalhar todas essas coisas. No Islã também é meio isso, né? Porque se trata de 3 minutos, palavra e acontecer, né? E você carrega todas as suas vozes com você, né? Ancestralidade é isso, né? Eu queria agora chamar vocês para poder fazer para vocês fazerem uma fala final, mas tem uma pequena armadilhazinha, porque na verdade eu queria saber qual que é o próximo projeto, né? Se o time está jogando com música, eu entender, né?
Qual que é o próximo projeto, né, de vocês três? Tem aí? É possível revelar? Não, não dá. Tá guardado as 7 chaves. Não sei o quê. Ou pode falar, não, tem, mas eu não vou dizer. Ou tem, mas espera aí. Ou também, se não quiser responder, sempre tem a opção do Brizola. Eu sempre gosto de falar isso. O Brizola, você perguntava o que uma pessoa ia falar, muito boa a sua pergunta, e respondia só o que ele queria. Nunca respondia o que o entrevistador falava, né? O Brizola fazia isso. Quem viu o Brizola sabia que ele fazia isso direto. Ele só respondia o que queria. Muito boa a sua pergunta e respondia qualquer outra coisa. Mas eu, nas suas considerações finais, se vocês quiserem revelar isso, a gente vai ficar feliz. É tipo debate, né, também, de presidente, né? Um pergunta para o outro, não, o meu projeto é sobre isso. Não, mas eu acho que a gente tem vários projetos, assim, Eugênio. Um que a gente já falou é essa edição infanto-juvenil da enciclopédia, que eu acho que é uma coisa que está mais no forno já, assim. Esses vídeos, tipo, pegando desdobramentos da enciclopédia, né? Esses vídeos que os artistas estão falando sobre os seus trabalhos. E a gente não para de trabalhar nunca, né? A gente já está, como a Lili e o Flávio falou, 250 elementos a mais, já estamos pesquisando para uma possível próxima segunda edição da enciclopédia, que vai abranger mais coisas. Então, a gente está assim, sempre trabalhando. A gente brinca que é sempre... Os trabalhos são desculpas para a gente se encontrar também. Acho que essa é a grande coisa, que a gente gosta tanto de estar junto que a gente vai arrumando desculpa. Então, acho que a gente vai ter... O Flávio e a Lili vão falar mais também, mas a gente sempre vai achando desculpa, porque a gente está sempre quieto também e entendendo. Assim, eu estou falando, agora que te coloco também nesse jogo, entendendo da importância que é a gente estar fazendo coisas para esse país que a gente gosta tanto, né? Para esse Brasil que é o nosso problema, que é essa nossa relação abusiva, né? Que a gente tem com o Brasil, assim, como é importante a gente fazer para honrar a ancestralidade. E aqui eu queria deixar um relato, estou estendendo, que para mim também a enciclopédia vem no sentido de honrar a memória de tua mãe também, assim, como ela é importante demais para a gente pensar tudo que a gente está vivendo hoje em dia, assim, sabe? E a ancestralidade se faz com a gente sabendo a importância de cada pessoa que passou pela nossa vida, e no meu caso é um relato pessoal também, que passou pela minha vida pessoalmente, não só como alguém que eu admirei de longe, mas é isso, eu acho muito importante a gente ancestralizar os nossos, né? As nossas vozes, as nossas formas de construção de mundo. Então, eu acho que a gente sempre vai estar ancestralizando em todos os projetos que a gente está fazendo e já fez. Com certeza, Dona Maurinete Lima, hoje e sempre. Uma admiração muito grande, assim, muito grande. Vocês, muito mesmo. Quem gostaria agora, Flávio, você gostaria de falar alguma coisa aqui? Agora, a mesa, você viu que ficou num tom mais emocional. Se a gente fizesse, eu que sou tanto do teatro épico, já ficou mais um drama, tá mais para Stanislavski que para Brecht, mas a gente vai levando aqui do jeito que dá, porque é isso, né? Não, assim, eu queria agradecer, eu acho que esse papo é mal barato, acho que certamente se a gente tem projetos, e tem, agora já tem mais, depois desse papo, né? Porque tudo acaba mobilizando, né? Então a gente pensa em essa coisa, por exemplo, afroatlântica, né? Bom, já está na exposição essa palavra, mas eu acho que tem uma dimensão necessariamente contemporânea, né? A minha geração, por exemplo, fortemente impactada por um cara como James Brown, por exemplo. Então ele né? Talvez no próprio Estados Unidos ele não tenha a representação do que ele foi, por exemplo, a juventude negra brasileira da minha geração, enfim. Então ele é um personagem que é de uma história do século XX, da segunda metade. Então a gente pensa isso, mas, né, também, né, quem sabe, uma continuidade, alguma coisa também que apareça disponível num site, alguma coisa assim. O projeto envolveu também uma enciclopédia que está sendo organizada pelo NEAB, né, porque a enciclopédia, você sabe, contou com o apoio do Ibirapitanga, com o Instituto Soma, bom, o apoio fundamental da Pinacoteca, que a gente chama de mutirão dos artistas, né? Mas o projeto também se desdobra um livro que é um livro feito por fundamentalmente intelectuais negros, sob a coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? Você tem lá o professor Antônio Liberac, a professora Rosi Oliveira, a professora Isabel Reis, a professora Luciana Brito, que são os coordenadores, de pegar esses personagens aparentemente desconhecidos, anônimos, mas que estão vivos. Então, a enciclopédia
Até o pessoal brinca, né? Porque tem personagem lá de 98 anos, e pior, né? Porque aí é só para vivo, aí a gente tem que torcer para o cara não morrer, para o livro sair, e tem muitos personagens bem antigos. Então, esse é um dos projetos que tem a ver com isso que a gente fala que a enciclopédia foi ponto de partida, para além de projetos que também pode ser cada um nosso e tal, mobilizar mais artistas, mais imaginação histórica, sei lá, fazer uma coisa multimídia com a música, né? Agora, a Lília já mencionou, né? Uma produtora, Preta por Ter, vai fazer, né, filmes agora, exatamente o papel da produção, um pouco do making-off, né? Eu acho mais barato, né? Porque quando pega a coisa meio pronta, nesse making-off, desde como pensar isso, os desafios, né? A gente for falar, eu e a Lília aqui, a gente não sabia o tamanho. Então, a gente começou a fazer agora, parece até conta de pescador. Começou a fazer aqui alguns verbetes, era 8 páginas, entendeu? Desse isso, 8 páginas, você tinha verbete 12. É pequeno, né? Pílulas direto, né? Na veia, né? Então, a gente foi aprendendo mesmo fazendo. Muito bom, muito bom. E ó, antes de eu chamar a nossa última, né, a Lina, para poder também fazer as suas considerações finais, falar, Flávio, que eu faço o seguinte, com o James Brown, eu amo o James Brown, e eu faço um exercício assim, ó, eu fico um tempo sem ouvir James Brown, eu fico, tipo lá, 6 meses sem ouvir James Brown, sabe por quê? Para colocar o disco no toca-disco de novo e falar, nossa, mano, como é bom isso daí, pelo amor de Deus, é bom demais, cara, tinha esquecido como é bom, eu faço um tempo, eu faço isso de verdade, assim, eu paro um tempo de escutar James Brown só para poder falar, nossa, mano, é muito bom. Fiz isso outro dia, fazia 4 meses que eu escutava James Brown, fiquei discotecando só James Brown aqui no sábado. Então, é desse jeito, né? Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você, né? Então, Lilian, por favor, depois dessa anedota descontraída aqui agora, para a gente, né, as suas considerações finais, conversar aqui, foi um prazer incrível, é belíssimo o trabalho. Eu fico muito emocionado, assim como um monte de gente, né? Não só sou eu, esse é Então, acho que Jaime e Flávio já falaram boa parte. Eu acho que uma coisa importante a gente falar é que a Pinacoteca tem o plano, vamos ver como é que dá, né, com essa nossa época de Covid, né? Ela tem planos de circular a exposição. A exposição tem um formato muito prático, né, Eugênio? Porque todas as obras são da Pinacoteca, nós estipulamos mais ou menos o tamanho, né? Ou seja, para as pessoas não passarem, então não é uma exposição difícil de circular. Então, agora a nossa aposta e a nossa pressão é que ela circule. Quem sabe a gente continua na pressão para fazer o catálogo. Está difícil, mas vamos lá. Vamos tentando. E se ela circular mais, ela tem outras chances de que a gente consiga fazer o catálogo. Também a gente está em contato com o Jefferson, do Perifa Connection. E eles estão... Então, nós tivemos uma reunião também com o Otávio Júnior, que é esse artista... esse escritor infantil de versos, né, que ele talvez faça um livro também sobre a Enciclopédia Negra, que não é esse juvenil. E aí, se utopia boa a gente conta e torce, não é? A gente queria muito que o próximo número da enciclopédia não fosse uma enciclopédia do B, né? Ou seja, aquilo que ficou fora, né? A gente queria que, então, talvez fazer essa enciclopédia transatlântica, afroatlântica, são tantos os nomes, né? Enciclopédia bilateral, como diria o Pierre Véget no Fluxo e Refluxo, né? Mas multilateral, porque a gente tem muita vontade que alguns personagens, sei lá, que o Zumbi esteja ao lado do Malcolm X, né? Ou seja, aí não será só, assim como a gente deu um pulo, né, das histórias mestiças para histórias afroatlânticas, né? Mostrar como circularam nesse rio chamado Atlântico, né? Não só religiões, gostos, mas padronagens, artes, né? Então, a gente tem um pouco essa utopia de fazer aí, se tudo der certo, uma enciclopédia transatlântica, porque aí a gente leva também, é aquela coisa, o que o mar leva, o mar traz, né? Então, a gente misturaria esses personagens e seria uma oportunidade incrível da gente não ficar nesse eixo brasileiro, né? Que nem era Brasil, na verdade, mas explodir com os nossos personagens e para que eles possam, enfim, ter um lugar, uma projeção atlântica que eles bem merecem, né? Vamos ver se vai dar certo, mas vontade a gente tem.
Ó, se depender do meu axé, aí ó, já deu certo, Boa. porque, nossa, eu já fiquei pirando na enciclopédia transatlântica no James Brown com Cezero, o Malcolm X com Zumbi, e assim vai, tipo, Carmichael com, eita, vai ser com a Teresa de Benguela, e Nossa Senhora, então vai ser incrível. O Júlio está me escrevendo aqui falando traz para o Rio. Eu acho que ele está querendo se referir a trazer a exposição para o Rio. Eu também gostaria que a exposição fosse para o Rio também. Para o Rio, também gostaria que fosse para Recife, onde eu fui nasci, né? Então, já que estou falando aqui, Recife, Salvador, São Luís, né? Podia, né, circular mesmo no Brasil, porque eu acho que é muito importante mesmo. E é bonito e cria espaço de encontro, né? Enfim, mesmo na pandemia, foi um espaço de encontro, é um espaço disparador. E longa vida a todos os projetos de vocês três. Então, tipo, literalmente é muito, muito bacana ouvir vocês falarem tanto do processo quanto também de como uma coisa interfere na outra e como esses campos estão, às vezes, estão separados da pesquisa e da arte, são muito imbricados, são muito colocados. Finalizando, queria agradecer em nome da FLUP, muito obrigado pela presença de vocês todos aqui nessa nossa mesa, e longa vida à enciclopédia, ao dicionário e a todas as produções que vocês tiverem juntas e separadas também. Muito obrigado. É isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos, todas e todes. Tchau, tchau.